Olá a todos, estou mais uma vez aqui realizando um trabalho da disciplina de Introdução à Computação, um trabalho da terceira unidade de 4 questões para se desenvolver códigos em C++ das seguintes questões. Começando aqui com a questão 1. A questão 1 pede para você criar um código que mostre como retirar o veículo 9 de uma garagem com 9 veículos, seguindo as regras. Todos os veículos só podem se mover para frente ou para trás, não pode se fazer curvas e cada movimento deve mostrar o número do veículo e o tipo de movimento, para frente ou para trás, e a quantidade de passos quadrados percorridos. Para isso, eu desenvolvi esse código aqui. Código que começa com a introdução da biblioteca, como sempre, os namespaces std para usar direto sem cout. Aqui, definimos a função mover veículo que recebe três parâmetros: o número do veículo, a direção do movimento e o número de passos. A função permite imprimir uma mensagem indicando qual veículo foi movido e em qual direção e quantidade de espaço. Iniciamos a principal função intmain e os movimentos para retirar o veículo 9. Este bloco de código mostra a sequência de comandos para mover os veículos e liberar o veículo 9. Mover veículo 6 para trás, um passo no caso. Mover veículo 9 para frente por 2 passos. Mover veículo 4 para trás por um passo. Mover veículo 9 para frente por um passo. Mover veículo 3 para trás por um passo. Mover veículo 9 para frente um passo. Mover veículo 2 para trás um passo, mover veículo 9 para frente um passo, mover veículo 1 para trás um passo e mover veículo 9 para frente um passo. Finaliza a função principal indicando que o programa terminou com return 0. E assim, podemos executar o código aqui e ele dá as informações, né, onde cada veículo deve se mover para que o veículo 9 possa sair sem bater em nenhum. Aqui na questão 2 diz o seguinte: Flip é um tipo de jogo onde uma bolinha de metal cai por um labirinto de caminhos até chegar na parte inferior do labirinto. A quantidade de pontos que o jogador ganha depende do caminho que a bolinha seguir. O jogador pode controlar o percurso da bolinha mudando a posição de algumas portinhas do labirinto. Cada portinha pode estar na posição 0, que significa virada para a esquerda, ou na posição 1, quer dizer virada para a direita. Considere o flipper na figura abaixo, que possui duas portinhas. A portinha P está na posição 1 e a portinha R na posição 0. Dessa forma, a bolinha cairá pelo caminho B. Escreva um programa em que, a partir da entrada da posição das portas P e R, identifique por qual dos caminhos indicados A, B ou C cairá a bola, em caso de entrada de valores distintos de 0 e 1 para as posições das portas P e R. Ao invés de determinar o caminho da saída da bola, o programa deve informar que o usuário que tais valores são inválidos. No quadro abaixo são exibidos o título de exemplo. Listar os exemplos. O código desenvolvido foi esse aqui. Primeiramente, a gente inclui as bibliotecas, string e cloqueio. Usar os namespace std já para não ter que prefixar std 2 pontos toda hora. Aqui a gente com intmain é a função principal do programa, onde a execução começa. Aqui declaramos P e R. O setLocaio que é para permitir caracteres específicos do português para serem exibidos. Aqui ele pede para informar a posição da porta P, que tem que ser 0 ou 1, lê como P. E aqui é a mesma coisa, só que com R. Aqui o programa, nesse if, vai verificar se os valores inseridos são válidos, no caso são 0 ou 1. Se algum valor for diferente de 0 ou 1, uma mensagem de erro é exibida. No caso, a mensagem vai dizer que uma ou mais portas com posições inválidas. Já aqui, nesse outro if,
Se os valores forem válidos, o programa determina o caminho de saída baseado nas condições. Se P for 1, o caminho de saída vai ser A. Se P for 0, o caminho de saída vai ser C. E se P e R forem todos dois 0, o caminho de saída é B. E por último, retorno, que é o fim do programa. Vamos rodar aqui, ver se está funcionando. 0 e 1. Vou rodar mais uma vez aqui, com portas inválidas aqui ele diz. 3 e 2. É isso. A questão 3 pede o seguinte. A questão pede para criar um programa que determine o melhor andar para instalar uma máquina de café expresso em um prédio de 3 andares. O objetivo aqui é minimizar o total de tempo que os funcionários gastam subindo e descendo escadas para buscar o café. Cada funcionário consome uma xícara de café por dia e leva 1 minuto para subir ou descer cada andar. E o programa deve, primeiro, receber a quantidade de funcionários em cada um dos 3 andares, depois, calcular o tempo total gasto pelos funcionários indo até a máquina, indo e voltando até a máquina de café em cada possível andar de instalação. E no último passo, exibir o número total de minutos gastos no melhor posicionamento da máquina, onde o tempo total seja minimizado. Para isso, desenvolvemos esse código aqui, que começa, é claro, declarando as bibliotecas, os namespace std para eliminar aquele prefixo, o intmain, a função, é o ponto de entrada do programa, o set bloqueio é para permitir caracteres da língua portuguesa. Aqui declaramos um array funcionários com 3 elementos para armazenar a quantidade de funcionários em cada andar. Aqui solicita o usuário que insira a quantidade de funcionários em cada andar e armazene esses valores no array funcionários. Aqui calcula-se o tempo total gasto pelos funcionários para buscar o café se a máquina estiver em cada um dos 3 andares. Se a máquina estiver no primeiro andar, os funcionários do segundo e terceiro andares precisam subir e descer, cada um gastando 2 minutos de volta. Se a máquina estiver no segundo andar, os funcionários do segundo e terceiro, do primeiro e terceiro andar precisam subir e descer, cada um gastando 2 minutos. E se estiver no terceiro andar, a máquina, os funcionários do primeiro e do segundo andar precisam subir e descer, cada um gastando 2 minutos. Já aqui, a gente encontra o menor tempo total entre os 3 andares, em qual a máquina deve ser instalada para minimizar o tempo, ou seja, onde a máquina deve ser instalada para o menor tempo possível ser gasto. Inicialmente, assume o primeiro andar é o melhor, no caso é o menor tempo. Compara ele com o segundo andar, com o menor tempo atual, e atualiza se necessário. Compara o terceiro andar com o menor tempo atual e atualiza se necessário. Aqui já é a saída, onde vai exibir o menor tempo total gasto e um andar onde a máquina deve ser instalada para minimizar esse tempo. O retorno 0 é para indicar que o programa terminou. Vamos rodar esse programa rapidinho aqui. 2, 3 e 1. O tempo menor gasto é 6 minutos e a máquina deve ser instalada no segundo andar. É isso. Aqui na questão 4, pede que se crie um programa baseado no número de tomadas em 3 réguas e na quantidade de aparelhos que precisam ser conectados. Determinado se é possível conectar todos os aparelhos ao mesmo tempo. Cada jogador tem uma régua de tomadas e pode conectar uma régua na outra para aumentar o número de tomadas disponíveis. E o programa deve dizer se é possível conectar todos os aparelhos. Para quem não sabe o que é régua, é tipo uma extensão. Para desenvolver esse código, começamos aqui declarando as bibliotecas, depois utilizando os namespace std, que é para permitir o uso direto e sequencial de entrada e saída. Aqui os parâmetros, no caso, receber o número de tomadas em cada uma das 3 réguas, tomada 1, tomada 2 e tomada 3, e a quantidade de aparelhos que precisam ser conectados. Calcular o total de tomadas disponíveis, no caso, subtraindo o menos 1
das tomadas das duas primeiras réguas, porque ao conectar uma régua na outra, uma das tomadas é usada para a conexão. Aqui temos a condição que verifica se o total de tomadas é o suficiente para conectar todos os aparelhos. Se o total de tomadas for maior ou igual à quantidade de aparelhos, todos os aparelhos poderão ser conectados. Caso contrário, retorna que nem todos os aparelhos poderão ser conectados. Aqui se inicia o programa para declarar tomada 1, tomada 2, tomada 3 e quantidade de aparelhos. Vai pedir que o usuário insira o número de tomadas na régua 1, o número de tomadas na régua 2 e o número de tomadas na régua 3 e a quantidade de aparelhos para poder verificar essas condições aqui. Vamos iniciar o programa para vocês verem como funciona. 3, 2 e 1. 3 aparelhos. Todos os aparelhos poderão ser conectados. E assim finalizamos o nosso trabalho. Obrigado a todos.